campus da UFES aqui em Chapecó. Bah, que bom. Essa era um dos medos, né, de quem vinha morar para cá, ficar longe do hospital, né? Uhum. Nossa, mas bem Ter melhor mais tá aí oportunidades. pertinho, né? Porque é super longe, né? O É. campo. Bom, pessoal, 7:10. Então vamos começar oficialmente. Boa noite a todas, todos, todes, né? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando agora o primeiro evento, né, do nosso grupo de pesquisa desse semestre e o primeiro evento de uma sequência de palestras que nós vamos organizar, ao longo desse ano. Hoje é dia 11 de fevereiro. É um pouco difícil começar uma atividade no semestre quebrado, mas, né, esperamos o retorno presencial para a gente dar início. Para quem não sabe ou não está lembrado, né, eu e a professora Fernanda Marcon, nós somos os professores que atuam, membros do grupo de pesquisa Antropologia, Jovens e Juventudes, que é um grupo de pesquisa multicamp, né, do campus Chapecó e do campus Laranjeiras do Sul. O grupo foi criado em 2015, mas passou uns anos agora inativo. Na verdade, a professora Fernanda, perdão até por essa informação, a professora Fernanda ficou em atividade, né, nesse tempo, daí tocando as atividades do grupo, mas agora nós estamos retomando já com todos os membros participando, né? E essa é uma das atividades do grupo, que está para se tornar logo um projeto de extensão do nosso grupo, né? Um ciclo, uma sequência de palestras, né? Que vai ser um projeto de extensão. Inclusive, quem está participando hoje e nas outras, é claro, vai poder comprovar a carga horária por meio de certificado. Daqui a pouco nós vamos passar para vocês um link para que vocês se inscrevam na atividade para depois poderem receber a certificação das horas de extensão, certo? E nós vamos iniciar essa atividade, esse projeto de extensão, né, com uma convidada especial, que é a Laís Griebler Rendes, que já foi membro do grupo, desse grupo de pesquisa há uns anos atrás, foi me orientando também de TCC, junto com o professor Leonardo Leitão, e trabalhou no grupo, né, bastante tempo, foram acho que 3 anos, se eu não me engano, né, como voluntária uma parte, como bolsista outra parte como monitora. E a Laís para quem não conhece, ela se formou em Ciências Sociais, licenciatura em Ciências Sociais na UFES Campus Chapecó. Ela está para terminar, né? Está quase terminando o mestrado interdisciplinar em estudos latino-americanos na UNILA, em Foz do Iguaçu. Vai defender semana que vem, né? Até pode mandar daí o convite que a gente divulga. Eu tenho bastante interesse em assistir. E já é doutoranda no curso de pós-graduação em antropologia social da UFES, perdão, da UFSC, de Florianópolis. E para mim é uma grande honra, né, uma grande satisfação, né, poder iniciar essa atividade com a Laís, né, que trabalhou com a gente
bastante tempo, né? Foi aluna do curso, né? Então, nada melhor do que dar início a essa atividade com uma egressa, né? Que tem também coisas novas para nos contar da sua pesquisa de mestrado, né? Para a gente poder conhecer também. Então, agradeço a disponibilidade da Laís e também a presença, né, de vocês todas e todos. E passo a palavra para a professora Marcon, que também vai falar um pouco agora no início. Boa noite, então, para todo mundo. Queria agradecer também a Laís pela disponibilidade. Fico muito feliz de reencontrá-la, ainda que virtualmente, né? E acho que é muito importante, assim, para quem está aqui, né, os estudantes, conhecerem alguém que é egressa aqui das Ciências Sociais da UFFS, um trabalho de pesquisa bem interessante. E, enfim, eu acho que fortalecer, como o Ivan comentou, né, a, tanto as pesquisas na área de antropologia, né, que é o foco desses encontros, do grupo de pesquisa, porque muitas vezes, né, a gente no curso de Ciências Sociais tem várias disciplinas, né, tem 3 áreas aí formadoras, e, e a gente fica sem conhecer mais a fundo, né, as possibilidades de trabalho, de pesquisa dentro da área. Então, é uma ótima oportunidade, né, para a gente divulgar a antropologia, divulgar o grupo de pesquisa e conhecer a Laís. É isso, boa palestra para todos, todes. Passo a palavra para a Laís já. Ah, só uma coisinha. Eu vou colocar daqui a pouco, né? Chegando para o final da fala, eu vou colocar aqui daí o link para vocês fazerem inscrição. Também já conta como presença para quem, né, hoje estaria em aula e está em palestra. Boa noite. Eu também quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui novamente com vocês, né, esse reencontro, por mais que seja virtual, né, é muito legal a gente se reencontrar. Eu e a Fernanda, a gente se viu acho que em 2018, a última vez, e o Ivan acho que foi ainda em 2019, mas muito tempo aí, né, e é muito bom, né, esse reencontro, é muito alegre, né. Eu acho que as perguntas, daí as pessoas vão mandando no chat, né? A gente esqueceu de conversar sobre isso, daí eu vou ir falando, mas aí quem tiver perguntas, né? É bem importante, né? Vocês fazerem perguntas até, porque eu não vou poder falar sobre tudo dentro do tempo, né? Eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória no curso de Ciências Sociais, vou contar um pouco sobre a minha pesquisa do TCC, sobre a minha participação, né, no projeto de pesquisa com o professor Ivan e no grupo de pesquisa com o professor Ivan e com a professora Fernanda. E vou contar um pouco também sobre a minha pesquisa do mestrado e um pouco sobre o meu projeto de pesquisa do doutorado, né? Então, é bastante coisas. Então, eu vou dar uma pincelada aqui, e aí é legal que vocês vão colocando perguntas, né, no chat ali, para a gente ir dialogando, tá bem? Eu vou compartilhar aqui. Eu preparei uns slides mais para ajudar visualmente, né? Que às vezes falando se perde um pouco, né? A atenção. Aí talvez os slides ajudem a prender um pouco a atenção. Tá exibindo aí a tela? Tá. Não tá em tela cheia, eu acho, né? Não, ele está ainda. Tá. Vamos ver se vai. Foi, agora foi, né? Foi, aham. Tá.
Então, o título, né, dessa palestra é Performatividade de Gênero e Branquitude, Reflexões sobre as de Poder. Primeiramente, explicar um pouco do título. O título foi pensado porque a minha pesquisa do TCC, o conceito-chave da pesquisa do TCC foi performatividade de gênero. E no mestrado e no doutorado, eu venho trabalhando mais com o conceito de branquitude agora. Então, vou explicar um pouco também sobre esses conceitos, para quem não teve contato ainda, conhecer um pouco e, né, talvez tenha interesse em trabalhar, né, com esses conceitos aí, para quem está na graduação ainda, né, que está pensando o que vai pesquisar no TCC, é uma possibilidade, né? Então, como o professor Ivan já apresentou, e a professora também, né? Eu sou a Laís e eu nasci no Rio Grande do Sul, nasci em São Luís Gonzaga, que é uma cidade que fica no noroeste, na região das Missões do Rio Grande do Sul. Eu fui para Chapecó em 2013 e em 2014 eu iniciei o curso de Ciências Sociais. Desde o primeiro semestre do curso, eu me identifiquei mais com a antropologia do que com a sociologia e a ciência política. Então, eu passei a trilhar caminhos para tentar fazer a iniciação científica nessa área, né? Tentar me aproximar mais da antropologia, porque eu queria trabalhar com essa área, né? Não deixando a sociologia ou a ciência política de lado, mas tendo um foco maior na antropologia. E aí, em 2016, então, o professor Ivan teve um projeto de pesquisa aprovado pela FAPESC, né? Que é uma empresa de fomento muito importante, né, do estado de Santa Catarina. O projeto de pesquisa é intitulado Modos Autônomos de Identificação Juvenil, uma abordagem antropológica e etnográfica. E aí, eu e outra colega fizemos a seleção, né, para entrar, para ser bolsista no projeto. Como só tiveram duas pessoas inscritas, eu e a Heloíse Kist Ross, a gente, no dia da seleção, a gente conversou, a gente poderia trabalhar juntas, né, porque ambas tinham interesse, né? Então, a gente iniciou trabalhando juntas, e fomos aí durante uns 2, 3 anos, mais ou menos, trabalhando juntas nesse projeto e no grupo de pesquisa, né? A partir do projeto de pesquisa, que a gente entrando em campo através do projeto, foi nesse momento em que eu tive a ideia de, de a minha pesquisa do TCC ser como foi, tá? Deixa eu passar aqui que eu até esqueci. Tá, então, a gente começou a pesquisar em uma escola, porque no projeto de pesquisa com o professor Ivan, a gente começou a pesquisar numa escola que a gente tinha entrado em campo através de um professor que também fez parte do grupo de pesquisa. Esse professor foi o professor de sociologia de uma escola estadual de Chapecó que eu acompanhei no estágio de ciências sociais. Então, eu já tinha um contato com ele e ele conheceu o professor Ivan e se interessou pelo grupo de pesquisa. Então, foi muito interessante, assim, porque a gente teve uma aproximação com uma escola muito grande. Inclusive, a gente teve bolsistas, né, do ensino médio dessa escola. E aí, eu e a Heloísa, a gente foi fazer uma entrevista nessa escola para compreender os modos autônomos de identificação juvenil, né? Que é parte desse projeto aí do professor Ivan. E nessa entrevista, os estudantes falaram muito sobre o rolê, né? O que gosta mais de fazer fora da escola? Eu gosto de dar um rolê, né? E como que são esses rolês? Eu vou dar um rolê de carro pela cidade, ou vou ir
numa balada, numa boate, enfim, sinônimos aí que estão sendo usados agora, não sei, mas dá para entender, né? E aí, através dessa entrevista, então, a gente entrou em contato com um rolê específico da cidade, que é festas eletrofunk, funk pancadão, organizadas por uma equipe de som de Chapecó. E aí, no primeiro rolê que eu fui, eu percebi que as performatividades de gênero, elas eram bastante padronizadas. A performance das pessoas era muito comum, só que de uma forma separada entre homens e mulheres. A performatividade dos homens era muito parecida e a performatividade das mulheres também era muito parecida. Então, havia uma divisão binária bem, bem padrão, bem específica. Tá? E aí, a partir desse rolê, eu conversando com o professor Ivan, né, ele sugeriu então para mim ler o livro de Butler, que é Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E aí que a gente pensou, né, então, em utilizar o conceito de performatividade de gênero para compreender essas relações, esses padrões de performatividade nesses rolês. Como assim, né, que existiam esses padrões? As mulheres tinham cabelo comprido, os homens tinham cabelo curto, as mulheres dançavam muito mais do que os homens só dançavam quando estavam interessados em uma mulher, as mulheres elas dançavam porque gostam de dançar, às vezes também por estarem interessadas em algum homem. Mas as mulheres elas têm o costume de dançar muito mais do que os homens e é um momento de extravasar, tá? E isso é uma coisa que surgiu nas entrevistas. Eu realizei 5 entrevistas durante a pesquisa de campo. Não, 4 entrevistas eu realizei e observei 5 rolês. Tá? Fui em 5 festas. E aí, nessas festas, eu fiz fotografias e vídeos também. Eu até trouxe umas fotos e no folder, né, da palestra tem umas fotos ali que dá para ter uma ideia. Deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo. A menina, ela dança até o chão e os meninos estão conversando, observando, né? E essa é uma prática muito comum nesses rolês. Outra coisa que acontece muito é os homens, eles dançam para se exibir para uma mulher, aí eles rebolam, aí eles descem até o chão, mas senão eles ficam mais mexendo o pé de um lado para o outro, assim, não rebolam muito. E o primeiro contato que eles têm, o homem vira de bunda para a mulher e a mulher está de bunda para o homem, e aí eles rebolam um de bunda para o outro, até que, sei lá, rola um clima, não sei. E aí o homem vira de frente para a mulher e a mulher permanece de costa para o homem. E aí tem a sarrada, né? Então é muito comum esse tipo de interação para que haja, enfim, para que eles fiquem, né? Não tem um diálogo, por exemplo, às vezes você vai num rolê e as pessoas conversam para tentar algum contato, para se exibir mesmo, assim, não no sentido ruim, mas para se mostrar, olha, estou aqui, estou interessado em você, né, através do diálogo.
nesses rolês é através da performance do corpo, da exibição, da compleição física. Tá? Então, por isso que o conceito de performatividade de gênero, ele foi bem importante para pensar essas práticas nesses rolês, porque há uma grande importância ao corpo e à exibição desse corpo. Tá? E aí, essa questão, né, dos homens exibir de uma forma e as mulheres exibir de outra forma também. Eu vou falar um pouco mais sobre o conceito de gênero, depois eu volto aqui para falar dessa foto, dessa imagem aqui, tá? Senão vai ficar quebrada a ideia, tá? Então, o conceito de performatividade de gênero, né? O que Butler discute? Para vocês entenderem um pouco mais o que é isso que eu estou falando. Butler faz uma discussão, ela discute com vários autores, como, por exemplo, Foucault, que é um autor que a gente estuda na graduação em Ciências Sociais. Ela vai discutir que há uma compulsoriedade na heterossexualidade. E eu digo também que há uma compulsoriedade na cisnormatividade, né, na cisgeneridade. Antes mesmo de uma criança nascer, as pessoas já categorizam ela como homem ou mulher e já começam a trabalhar as performances que essa criança vai reproduzir, né? Já compra uma roupa rosa ou compra uma roupa azul, né? Porque menina veste rosa e menino veste azul. E aí, quando a criança começa a crescer, já começa a falar: ah, não faz isso porque você é menina, não faz isso porque você é menino, senta de tal jeito, não chora, né? Então, são compulsoriedades que a gente aprende que é natural na sociedade, como se a gente já nascesse naturalmente sendo hétero ou sendo cis, mas na verdade isso é construído cotidianamente, né? É reiterado todos os dias, né? E essa questão do menino veste azul e da menina veste rosa é bem importante pensar, porque eu vejo pessoas progressistas que reproduzem isso, né? Pessoas que fazem, às vezes, uma discussão progressista em relação à economia, mas não fazem uma discussão em relação a outras questões que são importantes e que são estruturais na nossa sociedade, né? Então, é uma questão aí para ficar para reflexão mesmo, né? Isso não é natural, né? Não é natural. Ah, o menino tem que usar azul, a menina tem que usar rosa, a menina tem que fazer isso, a menina tem que fazer aquilo. Não, a gente constrói isso socialmente, né? Mas e aí as pessoas se reproduzem, né, como uma naturalização, e é exatamente isso que, que Judite vai problematizar, né? Essa naturalização de algo que, na verdade, a gente constrói socialmente. Porque o que é natural, né? Se pode acontecer, então é natural. Por exemplo, uma relação afetiva, ela pode acontecer, então é natural, né? Diferentemente de alguma coisa que não tem como alterar, como a gravidade, por exemplo, né? Uma coisa que a gente não vai conseguir, não, que não é a gente que constrói socialmente, né? Que a gente não cria não, a gente não criou a gravidade, né? Ela está naturalmente posta, né? Mas a heteronormatividade a gente constrói todos os dias através dessas estruturas que são históricas, né?
Bom, eu não vou entrar aqui eu até tenho uma citação aqui de Butler, mas acho que já deu para entender um pouquinho dessa questão, tá? E aí eu vou trazer uma parte de uma entrevista aqui. Eu trouxe até uma parte de um vídeo, mas explicando o vídeo de como acontece a sedução, o jogo de sedução, mas eu acho que explicando já deu para entender, né? E qualquer coisa também aí nas perguntas depois a gente vê, tá? Aqui é um trecho de uma entrevista que mostra muito essa questão da heteronormatividade que era muito presente nesses rolês. Porque assim, ó, os homens jamais poderiam ficar entre si. Agora, uma mulher ficar com outra mulher até poderia ser interessante, mas pensando que iria excitar um homem, tá? Não no sentido de que elas por si só, enfim, estariam atraídas por elas mesmas e isso era suficiente, não. Com o intuito de satisfazer algum homem, de interessar algum homem, né? Então, também essa hipersexualização das mulheres que se relacionam afetivamente, sexualmente, né? Que se tem aí na nossa sociedade patriarcal, né? Enfim, então eu perguntei para um dos meninos que eu entrevistei, o nome dele é fictício, né? Não é por questões de ética, e eu troquei o nome dele. E aí eu perguntei como que tu se define em questão de gênero, ser homem e ser mulher. Aí ele perguntou gênero? Aí eu disse Aí ele, masculino. Tá, então aí já é uma questão para a gente pensar, porque ele não respondeu no sentido do ser homem e ser mulher, como uma questão de gênero, né? Ele respondeu como uma questão do, como se fosse natural ele ser masculino por uma questão biológica, né? De genitália, enfim, né? Ele não pensou o gênero vinculado ao ser homem ou ser mulher, por exemplo, né? Mas pensou na questão do masculino e do feminino. Então, aí eu perguntei o que que tu acha que é ser homem e o que que tu acha que é ser mulher, né? Aí ele respondeu que, deixa eu pôr aqui, tá? Para pensar, acho que ser homem, sei lá, porque homem gosta de mulher, sei lá. E aí eu lembro que nesse momento ele falou porque homem gosta de mulher. E aí ele falou e deu uma segurada, assim, retrocedeu um pouco, mas continuou falando depois. Acho que ele talvez tenha pensado um pouco, opa, será que é só isso mesmo, né? Mas ao mesmo tempo ele pensou, não, mas é isso mesmo e seguiu respondendo, né? Eu penso isso. E ser homem assim é ter atitudes boas também, dar exemplos, no caso, para um filho, por exemplo, né? Eu tenho o exemplo do meu pai, né? Para mim é uma baita, um baita para os bons conselhos, entendeu? Tanto que virei homem, que nem ele. E mulher, acho que não diferencia nada em sexo, se a pessoa é normal. É pouca diferença. Tipo, a minha mulher, ela é uma mulher, mas ela é trabalhadeira, que nem eu. Ela é honesta, que nem eu. Ela faz coisas que eu gosto, entendeu? A diferença é que ela é do gênero feminino e eu sou do gênero masculino. Então, essa ideia, né, de que do gênero vinculado ali a questão da ideia para ele, né, o gênero vinculado ao masculino e ao feminino, né, como uma questão natural. Naturalmente, um homem vai gostar de uma mulher.
E aí é isso que essa naturalização de algo que, na verdade, a gente constrói, né, socialmente. E de acordo com os contextos históricos, porque se for estudar sexualidade na história, vocês vão perceber, vocês vão ver muitas coisas que em determinados contextos, inclusive no Brasil, relações homoafetivas eram permitidas, né? E quando que essas relações foram criminalizadas, quais os interesses estão por trás da criminalização das ações, né? Porque hoje é permitido, mas há muita violência, né? Legalmente é permitido, mas socialmente, no cotidiano, as pessoas correm perigo, né? Correm risco de vida, inclusive, quando não se enquadram nesses enquadramentos, né? Agora não está passando. Tá. E aí tem a questão da sexualização dos corpos femininos nesses rolês aí. E, e tem a questão de as músicas também já dizer qual é a performance, a performatividade que as pessoas devem fazer, né? Por exemplo, as músicas, elas dizem muito que a mulher vai rebolar, né? Vai quicar no chão, essas coisas, tá? Então, eu trouxe uma música que eu também analiso na, na, no TCC e que é uma bastante pistas e eu aqui quando o bum 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 dela desce, né? Então, quando as músicas que tocavam nesses rolês eram bastante graves, justamente porque elas têm essa vibração de, de, de dor, né? Então, vocês acho que podem falar melhor do que eu, mas a vibração da música ela vai mexer com os nossos corpos, né? Com as nossas moléculas de água, né? De dentro do nosso corpo. Então, a música ela vai movimentar bastante e a letra ela vai induzir as pessoas a performar de determinada forma, tá? Eu não vou botar a tocar música aqui porque senão vai ser muito tempo, tá? Vou passar, tá? Aí, outra coisa que eu queria comentar com vocês rapidinho sobre a pesquisa do TCC é que, né, ela tem essa importância da gente pensar as performatividades de gênero dos jovens em Chapecó, desses jovens que frequentam esses rolês, eletrofunk, funk, pancadão, e também de pensar as políticas públicas da cidade, por conta de que a polícia batia muito nesses rolês. Ah, então, até por isso, dessa foto aqui, ó, essa é uma foto aí que mostra Laís, eles pegaram as mãos, tá tá travando um cortando pouquinho. vocês. Você não quer passar essa apresentação? Não sei se é difícil para ti agora, mas de repente, se você passar para o Ivan ou para mim, a gente pode ir passando para você. Talvez não trave tanto, eu não sei, mas Não, mas eu acho que, não bom, sei se tá aí. eu acho que eu posso tirar a apresentação, então, e aí eu vou só falando mesmo.
Fica Não, melhor? não, acho que tá legal. É só para ver se ele melhora um pouco. Mas vamos tentar mais um pouco. Se começar a travar demais, a gente faz isso. Daí você passa Não, Zé, para. que tá legal com as imagens. É, tem uma outra opção Tá. que é, deixa eu ver, é otimizar para texto e. Deixa eu ver onde é que tá. Faz tempo que eu não mexo aqui. É na parte de otimizar. Ficava aqui no canto direito, antes da caixinha ali dos diálogos. Quando vai compartilhar, né? É que para mim Que aparece agora em cima aqui. Ou também aqui na lista de tarefas aqui em cima, acho que exibir. Para mim aquilo. a dissertação, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Achei que tinha travado de novo. Porque eu não estou conseguindo abrir em tela cheia os slides, mas eu vou conseguir. Agora foi. Então, na dissertação, eu penso um pouco sobre o hino do Rio Grande do Sul, né? A história do Rio Grande do Sul e as mentiras, as omissões, os silenciamentos em relação à história regional e também à história nacional. Porque o hino do Rio Grande do Sul ele foi escrito durante a Revolta Farroupilha. Eu estava falando antes da Revolta Farroupilha ali, né? Você daí cortou, acho que não deu para ouvir. Eu chamo de revolta, faço uma discussão em relação ao termo, porque ficou reconhecido como revolução na história, né? As pessoas ouvem falar em Revolução Farroupilha, mas eu faço uma discussão em relação ao termo, não vou entrar nesses detalhes agora, mas se alguém quiser eu posso comentar mais depois. E chamo de, de revolta Farroupilha, tá? E aí as minhas inquietações em relação a essas questões, elas começaram um pouco antes já de 2018, mas foi em 2018, quando eu conheci o documentário Manifesto Porongos Rafuage, que eu fiquei mais instigada em pesquisar mais sobre o Rio Grande do Sul, né? Como eu falei, eu nasci no Rio Grande do Sul, então eu aprendi muito a idolatrar o hino do estado, a cultura tradicionalista gaúcha, né? O ser gaúcha. E aí, saindo do Rio Grande do Sul, indo para Santa Catarina, eu tive me deparei com alguns estranhamentos em relação ao ser gaúcha, né? Tanto com idolatrias, né? Ah, então você é gaúcha de verdade porque nasceu no Rio Grande do Sul. E também com questionamentos em relação ao porquê se comemorar todos os anos, não conhece assim o cotidiano no estado e a história do estado, não conhece muito. No dia 20 de setembro há uma comemoração em relação à Revolta Farroupilha. E há uma semana farroupilha, na semana que antecede o dia 20 de setembro, tem todo um preparativo para um desfile cívico-militar que ocorre no dia 20. No estado é feriado, dia 20 de setembro, e há toda uma idolatria com essa data que nem, assim, nem se compara o que é o 7 de setembro. Assim, o 7 de setembro no Rio Grande do Sul pela maioria das pessoas é algo banal, assim. Mas o 20 de setembro é importantíssimo. Então, tem um bairrismo aí muito forte, né? E aí no documentário,
há uma contextualização de episódios que são silenciados da Revolta Farroupilha, como o massacre que ocorreu no Cerro de Porongos, o massacre de Porongos, que foi um massacre de pessoas negras. A Revolta Farroupilha foi uma revolta de estancieiros escravocratas que não queriam pagar impostos sobre seu capital e que queriam pagar menos impostos sobre os produtos que eles exportavam, que eles vendiam, que era o couro e o charque, principalmente. E aí, ao longo da guerra, logo no início, esses estancieiros perceberam que não tinham um contingente suficiente para enfrentar o exército imperial brasileiro. E, e, e então eles pessoas escravizadas pelos adversários, mas as pessoas que eles escravizavam não podiam compor o corpo de lanceiros ou a infantaria. Inclusive, as pessoas que eles escravizaram serviam de troca de moeda para comprar armamento para a guerra. Às vezes, eles alugavam as pessoas que eles escravizavam para poder financiar a guerra. Então, há uma construção de que eles eram, que eles lutavam pela liberdade, mas essa liberdade era econômica e para eles, econômica e política, mas pensando exclusivamente nessa elite provinciana, tá? Eles não estavam pensando em liberdade para todas as pessoas. Inclusive, foi outorgada uma Constituição, e nessa Constituição só seriam livres os homens nascidos livres. Tá? E havia todo um discurso de libertar, de alforriar as pessoas que eram escravizadas, mas isso era só um discurso para atrair pessoas para compor o exército. E aí, quando eles perceberam que sabiam que iam perder a guerra, fizeram um acordo com, principalmente com o Duque de Caxias, que era o comandante do exército imperial. E aí, então, principalmente o Davi Canabarro, que era o comandante em chefe naquele momento do exército Farroupilha, fez um acordo com o Duque de Caxias para que os estancieiros escravocratas fossem anistiados de todos os crimes que cometeram durante a guerra e também que eles fossem indenizados pelos gastos que eles tiveram durante a guerra. E, em troca disso, o que eles fizeram? Eles entregaram os lanceiros para a morte. Então, eles fizeram toda uma combinação para que o exército imperialista chegasse no acampamento dos lanceiros. Na verdade, assim, existia uma separação étnico-racial nos acampamentos. Tinha o acampamento dos negros, o acampamento dos indígenas, o acampamento dos brancos. E o acordo era para que eles chegassem no acampamento dos negros e eles estivessem desarmados para que eles pudessem mais facilmente matar. Além dessa questão deles serem, dos líderes farroupilhas serem anistiados e indenizados, havia um medo do haitianismo, que o que seria, né? O Haiti se tornou independente através de uma revolução de pessoas que eram escravizadas. Na verdade, a Revolução Francesa aconteceu no Haiti, né? Porque os franceses propunham uma liberdade, uma igualdade, uma fraternidade,
mas era para poucos, né? Essa liberdade não era para as colônias, né? Eles pretendiam permanecer escravizando. E então no Rio Grande do Sul se tinha um medo de que as pessoas que compunham o exército, o corpo de lanceiros e a infantaria pudessem se revoltar, porque não seriam libertas com o fim da guerra, porque os estancieiros no Rio Grande do Sul perderam a guerra, né? Então, eles tramaram esse massacre. E aí há omissões e mentiras em relação a isso, porque se tenta pintar um heroísmo em relação a Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Duque de Caxias, né, como sendo os heróis regional e nacional, né? Mas na verdade eles eram militares que trabalhavam para si e para manter os seus privilégios, né? E seus privilégios, inclusive de brancos, tá? Aí, durante, então, a pesquisa da dissertação, eu analiso o documentário Manifesto Porongos, porque ele vai trazer uma contextualização, uma discussão em relação à história do Rio Grande do Sul, a Revolta Farroupilha, e também nele tem uma música que chama Manifesto Porongos, que tem uma resposta passada. Está em voga, está acontecendo, não é de hoje que há discussão para modificar o hino do Estado, isso já vem desde a década de 70. O movimento negro vem lutando para mudar o hino do Rio Grande do Sul, e aí atualmente o debate está mais no cotidiano das pessoas, por conta de um ato das vereadoras da bancada negra de Porto Alegre. Por que mudar o hino do Rio Grande do Sul? Porque ele remonta a ideia de que o 20 de setembro é o precursor da liberdade, porque na letra diz isso. Como se os estancieiros escravocratas eles fossem aqueles que lutaram pela liberdade de todos, quando isso não é verdade, né? E em sequência diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então se constrói a ideia de que pessoas que eram escravizadas, elas eram escravizadas porque não eram virtuosos, né? Se gera essa ideia. E aí, quem era escravizado no Brasil, né? As pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas não brancas, né? Então, eu analiso o documentário, analiso o hino, e também eu fiz uma entrevista com o Rafa, que é integrante do grupo de rap Rafoage, que compôs a letra da música Manifesto Porongos, e também é um grupo que ajudou aí, através de um trabalho coletivo, dirigiu a produção do documentário. Eu entrevisto ele e entrevistei também a vereadora Karen e o vereador Matheus, que são integrantes da bancada negra de Porto Alegre. E é a primeira bancada negra de Porto Alegre, que está fazendo lutas aí diversas. E no dia 1º de janeiro de 2021, no dia da posse, quando o hino do Estado foi entoado, as pessoas da bancada negra não se levantaram e não cantaram o hino. E aí as pessoas da bancada conservadora se incomodaram com isso e acabou gerando uma discussão e o debate em relação ao hino foi muito acrescido nesse contexto aí. Esse ato das vereadoras elevou o debate para um outro nível, né, que ultrapassa o movimento negro, que ultrapassa a academia, né, que são geralmente os espaços
em que se debate mais essas questões, né? A discussão do hino, então, passou para o cotidiano, né, das pessoas. Enfim, não sei se deu para entender muito bem, tá? E é assim, ó, o conceito de branquitude, eu posso falar mais na sequência, eu acho que, que deu já aqui. Peraí que eu estou tentando passar o slide. E aí, no doutorado agora, então, a minha ideia é fazer uma pesquisa na escola, pensando a figura do gaúcho, porque a figura do gaúcho, ao longo da história, ela foi sendo embranquecida para ser comercializada. O gaúcho, inicialmente, não era uma figura emblemática, ele era uma figura pejorativa. Não era interessante ser conotado como gaúcho, porque o gaúcho, pensando naquela linha dos evolucionistas, o gaúcho estava em processo de evolução. Ele não estava mais sendo selvagem ou bárbaro, mas ele estava caminhando para a civilização. Ele não era um sujeito civilizado. E ao longo do tempo, então, para relacionar o gaúcho com a ideia de civilizado, foi sendo trabalhada essa figura e transformada essa figura numa figura branca, de classe média alta, né, com vestes que não são baratas para comprar, né? Enfim, aí a ideia, a princípio, é pesquisar como essa figura é trabalhada na escola, né? De que forma que as professoras trabalham, se trabalham, como trabalham, se levam imagens, que imagens levam, né? Enfim, é um pouco por aí. Mas acho que é isso, né? Senão não vai dar tempo para as perguntas, né? Oi, Laís. Oi, tá. Você já deu as orientações que você vai seguir no doutorado? Eu acho que tem um tempinho ainda, se você quiser falar mais um Ah, pouco, tá. acho que está tranquilo. Tá. O que que você Então, pretende pesquisar no doutorado? ah, tá. Não, eu até falei agora, rapidinho. Não sei como é que tá, se cortou. Não, tá bom, tá bom. Tá. Basicamente, a ideia é pesquisar essa vinculação essa vinculação da figura do gaúcho, dessa construção, né, imagética da figura do gaúcho com relação à branquitude, né? A minha hipótese é de que há, né, uma relação entre a construção da identidade do gaúcho e a identidade branca, né? E aí investigar isso na escola, porque é um espaço que a cultura tradicionalista gaúcha ela é muito trabalhada, né, nesse espaço e ensinada nesse espaço, dentro das famílias também, mas a escola, né, por ser a segunda instituição socializadora, ela também tem um papel importante nessa construção, né? E aí, que imagem que as professoras vão trazer para trabalhar essa figura, né? A princípio, é isso, assim, até depois que eu enviei o projeto, eu pensei em talvez dar uma transformada, mas vou ver isso com a minha orientadora depois, né? A gente vai construindo, né? Porque o projeto, geralmente, a gente acaba mudando algumas coisas, né? Eu Não, até coloquei perfeito. ele Era no só... chat. Desculpa. Não, Eu eu até não tinha percebido que tu já tinha falado, começado a falar do doutorado. Eu achei que ainda tivesse, né, eu também. falando questões de mestrado, mas não, tranquilo, agora ficou mais claro. Tá Desculpa, bom. Fernando, eu te interrompi também.
Não, não, eu até coloquei ele no chat, Laís, né, se você quisesse comentar um pouquinho sobre esse conceito de branquitude, né, quem tem trabalhado com ele, qual é a perspectiva, né, teórica dessa ideia da branquitude, como é que é isso? Não sei se já no mestrado você provavelmente já explorou isso. Sim. Até eu pensei em deixar, eu ia falar, né, um pouco, mas eu pensei em deixar para as perguntas, porque já deu um tempão, né, e aí senão vai dar pouco tempo para as perguntas, né, Eu mas acho que então já podemos é uma já abrir, questão. né, essa rodada aí de perguntas. Sim, Se você quiser aí eu já falo. interromper o compartilhamento, aí de repente você consegue abrir a tela de novo, não sei. Sim. Não estava conseguindo sair do ESC, não estava funcionando no computador aqui. Não, tá aberto então, pessoal, para comentários, né, perguntas, discussões. Acho que é uma. A Laís está seguindo uma trajetória bem rica, né? Há uma mudança grande, né, de campo entre o TCC e o mestrado e doutorado, mas isso é um desafio, né, muito importante para a formação, né, ainda mais com essa interface, né, com que tem esse objeto, né, da questão dos lanceiros negros de Porongo, né, com a história do Rio Grande do Sul, né? Aí a gente tem que também, ela está tendo que estudar a história, né? Os registros, relatos históricos, né? E está expandindo agora no doutorado para como isso tem sido reproduzido, né? Na formação das pessoas, né? Dos estudantes na escola. Né? Certamente daqui a um tempo você vai ter, né, algumas questões de fundo, né, que ligam todas essas experiências de pesquisa. Né? Sim, é até uma. Enquanto, enquanto as pessoas vão fazendo as perguntas, eu vou comentando já, né? Uma questão, né, para a gente pensar, né? Por exemplo, eu falei ali da questão de que pessoas progressistas elas reproduzem essa ideia, essa construção da heteronormatividade, né? E essa ideia do rosa e do azul, né? Que esteve bastante em voga aí na eleição, na última eleição para a presidência, né? E que de alguma forma provavelmente vai ser trazida de novo. Assim como tem essa questão da reprodução da heteronormatividade por pessoas progressistas, também tem a reprodução da branquitude sem que as pessoas reflitam sobre o seu lugar social de privilégios. Porque, assim, ó, é fundamental a gente pensar sobre o conceito de branquitude para a gente refletir sobre os nossos privilégios enquanto pessoas brancas. Porque que perto de uma classe mais elevada, mais abastada, ela vai sofrer racismo de alguma forma. E uma pessoa branca empobrecida vai ter privilégios da branquitude que uma pessoa não branca não vai ter. E aí, essa noção de privilégios, ela faz parte da análise para o conceito de branquitude. As pessoas pensam o conceito de branquitude também pensando essa noção dos privilégios. Uma referência aí é Maria Aparecida Bento, que é uma referência, das primeiras referências no Brasil de pesquisa sobre a branquitude. Pensar com esse conceito é recente, né? Já há uma problematização histórica em relação ao lugar de privilégio das pessoas brancas
mas o conceito de branquitude, analisar esses privilégios através do conceito de branquitude, faz cerca de 3 décadas. Então, é um conceito que vem sendo elaborado e trabalhado não faz muito tempo, né? E outra pessoa que também é uma referência é a Lia Weiner Schuckmann. A Lia, ela se formou na UFSC, em psicologia, e o mestrado dela foi na USP, se não me engano, agora eu não lembro bem. Ou foi aqui, agora eu não lembro, mas a pesquisa dela foi em São Paulo, pesquisa do doutorado. E ela é uma referência aí bem importante para pensar esse conceito, né? A branquitude é um lugar social que as pessoas ocupam de acordo com como o país vê o que é ser branca. Por exemplo, no Brasil, ser branca está ligada a questões fenotípicas, esqueci a palavra agora, esse termo, e a questões genéticas, mas mais a fenótipos, né? E também a questões de classe social, porque a grande maioria das pessoas que ocupam lugares de poder econômico e político são pessoas brancas, né? Em outros países isso muda, né? O ser branca vai mudar, né? Por exemplo, nos Estados Unidos está ligada à genética, né? De acordo com a sua genética, você vai ser categorizada como branca, como negra, como, enfim. E as categorias também são diferentes, né? No Brasil que a gente usa essas categorias. Na África também é diferente, no continente africano, né? Na África do Sul é como no Brasil, que fenótipo e a genética são importantes para denominar, para classificar a pessoa e categorizar ela como branca, né? Ou não branca. Estou falando aqui da branca ou não branca porque o foco é pensar as pessoas brancas. Porque quando a gente vai falar de relações étnico-raciais, de desigualdades étnico-raciais, a gente geralmente pensa as pessoas não brancas. E é por isso que pensar o conceito de branquitude é fundamental, porque a gente precisa se perceber dentro dessas relações e perceber qual é o nosso papel aí na luta antirracista, né? Porque a luta antirracista ela não pode ser feita só pelas pessoas que são racializadas e que sofrem racismo. Ela tem que ser feita por todas as pessoas, porque as desigualdades elas nos afetam a todos. E não estou falando de afetos bons ou ruins, estou falando de afetos de modo geral, né? E, e é papel de todas as pessoas fazer a luta. E quem não quer fazer a luta é porque não está interessado em transformar, né, a sociedade. E, enfim, essa questão aí das pessoas progressistas, né, fica para reflexão, porque não adianta a gente só pensar em transformações econômicas e não pensar em outras transformações também, né? Assim como não adianta a gente pensar só numa transformação identitária, né, das relações identitárias e não pensar numa transformação econômica. Só uma moto em algum lugar aí. Então, Desculpa, deixei. eu anotei aqui as questões de todo mundo, tá? Eu copiei num arquivo aqui separado para eu passar para a Laís agora. Então, o Everton fez uma pergunta lá bem no início. Ele escreveu assim: nesses rolês que você foi, a questão da pessoa gay, afeminada ou uma trans, se caso tivesse, né?
Você viu algum tipo de preconceito ou não tinha? Posso responder essa primeiro depois? Só um pouquinho, não terminou ainda. Pois já li que por aí, eu acho que em Chapecó, não sei, tem muito preconceito com relação a isso. Pode responder essa primeiro, eu vou fazendo as outras. Tá, é uma questão bem importante, porque eu até tinha anotado para falar das intempéries do campo, né? Porque não foi muito fácil o meu campo no TCC, porque eu não me enquadro nessas categorias que eles estabelecem. Inclusive, eu, na época, tinha raspado o cabelo, na época que eu fiz o campo. Então, eu tava assim, eu era um ser ali que eles não sabiam como classificar, né? É homem, é mulher, não sei, assim, o que que eles se perguntavam, mas eu tive um pouco de dificuldade de falar, principalmente com os meninos, mas eu não tive muita abertura no campo para ter um diálogo, sabe? E aí, provavelmente, pessoas trans não seriam bem recebidas nesses rolês, né? Porque era um rolê, assim, bem denotado, assim, heteronormativo, e, e tinha muito essa definição, né, da mulher cis, do homem cis, né, da heteronormatividade, né. Então, eu acredito que não seria bem recebida a pessoa nesses rolês. Acho que essa é a- nesse sentido, né. Eu acho que o Everton tá tentando falar ali, mas a gente não conseguiu ouvir. Não sei se tu ouviu, Laís, mas acho que não, né? Não, Eu vi vou. pau. Mas se você quiser escrever, Everton, aqui no chat, depois né, a gente comenta aqui. Se quiserem falar também, né? Não sei. Não tinha pensado nisso, sei lá. Também, né? Eu posso ler aqui, mas se alguém quiser abrir o microfone e fazer pergunta, melhor ainda, né? É Mas legal também. Abrir a câmera, sei lá. legal, né? Mas isso já é muito. Não tem mais vergonha. Eu vou ler aqui então a próxima pergunta aqui do Tem nada. Se a gente tivesse no bar, ia estar todo mundo. conversando, Eu né? sei. E É, eu presencial sei. também, né? Ia ser mais fácil, mas enfim. Eu vou ler aqui, mas se o Natan depois também quiser abrir o microfone e falar, ele escreveu assim: Eu gostaria de saber de qual ano se trata esse TCC e se a Laís, autora do trabalho, encontrou diferença na performatividade de gênero nos dias de hoje e qual a sua perspectiva sobre. Tá. Então, a pesquisa de campo foi em 2017 até o início de 2018. Eu defendi em 2019. Eu não, nesses rolês eu não frequentei mais, eu não sei como está, né? Mas, assim, de lá para cá, de um modo geral, né? Que eu vejo muita mudança, de modo geral, né? Pensando, até porque a gente teve retrocessos, né? Com um golpe em 2016, com uma eleição aí de um reacionário, né? Então, acho que, de modo geral, as coisas ficaram mais com as pessoas que não performam essa normatividade, né? Mas assim, em relação a esses rolês mesmo, eu não sei se continua acontecendo, não sei se a equipe de som ainda existe, né? Não pesquisei mais sobre, não acabei não entrando mais em contato, até porque eles mesmos se afastaram também, sabe? As poucas pessoas que eu consegui contato também não me davam muita abertura, sabe? A pessoa que não ia em entrevista, marcava e não ia. Tem as dificuldades do campo, né? Que sempre são.
Sempre acontece, ainda Que é mais. importante, né? Falar também. Exatamente. Aparece no texto também, né? Essas questões aí. Que colocaram Depois teu eu, corpo no campo, a tua performance ali, né? Na relação. sim, e tem isso, né? Que é importante a gente pensar que quando a gente vai para o campo, não é só a gente que vai ter um estranhamento no campo, mas as pessoas vão ter estranhamento em relação a gente. É questão da identidade, né, que está presente também, né, num outro nível no teu trabalho de mestrado e doutorado, né? Até quando tu saiu para voltar, a Fernanda perguntou se eu tinha ido, né, a campo. E aí, só que a questão central era essa, né, que eu acabei não falando, né? Eu já como professor e mais velho, eu teria muitas limitações de acesso que a Laís e a Heloíse, que também foi algumas vezes, teriam menos, né? Porque elas estavam numa faixa etária próxima, né, ao pessoal que frequentava, embora as identificações, né, delas como pessoas fossem diferentes, né? Elas não eram pessoas daquele meio. A questão da identidade aí, ela é muito marcante, né? Como eu tô falando, eu queria aproveitar já e fazer uma pergunta, comentário, né? Eu não sei se tem mais na lista. Tem mais duas perguntas aqui. Tá, então depois eu faço. Tá. Vou passar para a Laís aqui. Do José Luiz, né? Esse branqueamento gaúcho, né? Tem a ver com a colonização europeia, isso foi diferente do restante do país? Sim, a outra questão importante aí que eu pensei em falar, mas também não, não daria, né, tempo. A figura do gaúcho no Rio Grande do Sul, para ela ser apropriada e vinculada à identidade nacional, porque daí também tem essa questão para se pensar aí, né, como o Ivan falou, que eu estou estudando história, estou estudando a construção da identidade regional, da identidade nacional. Para vincular essa figura do gaúcho à identidade nacional brasileira, houve um branqueamento e uma vinculação dessa identidade com os migrantes italianos e alemães que vieram para viver aqui, né, nessa região sul e sudeste, né? Muitos com o financiamento do governo, né? Como bem se sabe, para ocupar os postos de trabalho livre, né? Porque assim, ó, existe o gaúcho, o gaúcho platino. O Rio Grande do Sul, ele tem um bioma, que é o bioma Pampa, que é muito, que é o mesmo, né, na verdade, que o Uruguai e que parte da Argentina. Também estou estudando geografia, né? E aí essa região, ela é propícia para a criação de gado. Então, as relações, né, nessa região são muito próximas. E durante a Revolta Farroupilha, por exemplo, as relações econômicas eram muito fortes entre essas regiões. E no Brasil, no Império Brasileiro, existia um receio de que essa região pudesse se tornar independente do restante do país, né? E se vincular daí ao Uruguai e a parte da Argentina. Então, se fez essa construção aí, principalmente quando o Brasil foi tornado república, para vincular, né, principalmente por intelectuais ali, desse contexto ali de 1870, 1880, para vincular essa figura à identidade nacional. Então, tem relação, sim, inclusive tem uma pesquisa, posso ver bem depois ali, olhar aqui e ver se eu tenho o link de um trabalho que fala especificamente sobre isso, de uma dissertação que fala especificamente sobre essa vinculação do gaúcho do Rio Grande do Sul com os migrantes alemães e italianos
para separar, diferenciar do gaúcho platino, que seria um gaúcho miscigenado. E o gaúcho do Rio Grande do Sul seria um gaúcho mais puro, europeu, Interessante. que não teria esse miscigenado, né? Aham. Aqui tem uma pergunta também, a última aqui do Jerry. Diz assim: a Laís chegou a publicar esse estudo em alguma revista? Estaria disponível na internet? O TCC está disponível no repositório da UFES. É só acessar o repositório lá e colocar meu nome ali que aparece. Eu posso ver aqui o link também e botar no chat. A dissertação ainda não está disponível, né? Porque primeiro eu tenho que defender. Vou botar aqui no chat o link também. Para quem quiser assistir, vai ser sexta-feira da semana que vem, dia 18, às 9 horas da manhã. Mas logo já vai ser disponibilizada no repositório. E durante o mestrado, eu resolvi fazer uma especialização também. Na verdade, eu entrei junto na especialização e no mestrado. Lá na Unila também, é uma especialização em ensino de história e América Latina. E o meu artigo da especialização eu vou defender na quinta, um dia antes da dissertação. E nesse artigo eu foco mais na análise do documentário Manifesto por ONGs. Eu pretendo publicar esse artigo, né? É o objetivo que a gente tem, mas ainda não está disponível, né? Até quando eu tiver, eu posso enviar para o Ivan e para a Fernanda para vocês enviar para o pessoal, né? Quando tiver publicado em uma revista, né? Mas o TCC já está disponível, né? Estou me coçando aqui para fazer uma pergunta, né? Sobre a identidade do gaúcho, justamente, né? Eu não me identifico como gaúcho, né? Só quando eu saio do Rio Grande do Sul. Mas é bem forte essa questão da identidade, né? De você se sentir, eu sou alguma coisa, né? Eu sou gaúcho. E essa necessidade de pertencimento, ela é multiétnica, na verdade, né? Porque pela vivência, né, a gente percebe que independente da origem étnico-racial, as pessoas pertencem a isso, né? Negros, brancos, indígenas, etc. Né? Então, isso é presente no cotidiano. Eu comentei até com a Laís que uma vez a Lilian, a minha esposa, que é do Mato Grosso do Sul, ela foi numa festinha de aniversário num bairro Cidade Baixa, que é um bairro bem boêmio, e tinha uma banda cover que tocou o hino do Rio Grande do Sul no estilo rock, e todo mundo vibrou, né? Para a gente ver como é vivo isso, né? O hino não é uma coisa oficial que só toca em ocasiões oficiais, é uma coisa que as pessoas estão cantando lá e vibrando, né? E, e ao mesmo tempo tem essa identificação com o pertencimento regional, independente de origem étnica, né? Então, por isso que também é um lugar de luta e disputa tão importante, né? Mas a questão que eu quero fazer, né, é, na verdade, sobre esse ideal de gaúcho, né? Que você fala, pensando que ele não é o único, né? Existe uma representação contra-hegemônica do gaúcho, que é o gaúcho missioneiro, né? Justamente da região onde tu vens, né? O movimento tem o movimento tradicionalista gaúcho, né? Que é na verdade do que você está falando. Mas tem um outro movimento, né, que é muito menor, né, mas é muito mais enraizado, assim,
na vivência das pessoas, né, um pouco da região missioneira e tem saído para outros lugares. Tanto que eu tive contato com esse movimento num grupo, né, de jovens, um grupo libertário em Porto Alegre, que divulgava as músicas da tradição missioneira. E a tradição missioneira, ela me parece, muito mais inclusiva, né? Tem cantores negros, né? A temática negra de Porongos, ela aparece em várias composições. A questão de gênero também é muito presente, né? A imagem da mulher guerreira, mulher lutadora. E aí tem uma conexão com o repertório que a Fernanda estudou, né? O repertório musical de toda a região platina, né? Tem aquela música, eu não lembro agora de quem é, né? Um filho num braço, no outro um fuzil, um Para filho Anitta no... Garibaldi. Eu Para não, Anitta essa eu Garibaldi, não né? lembro, né? Mas tem essa imagem contra-hegemônica do gaúcho, né, que ela é muito pouco divulgada fora, mas que ela é muito forte ainda e ela, né, ela valoriza, né, algo comparado ao mestiço, né, para a identidade nacional brasileira, né, mas ela valoriza a herança negra, indígena, né, os pajadores, missioneiros, né, e eles são de uma região muito paradoxal para o Rio Grande do Sul, a região das missões. As missões elas eram jesuíticas, né, e os jesuítas eles eram espanhóis, né, eles faziam parte de um projeto espanhol de expansão de fronteiras. E até hoje no Rio Grande do Sul tem lá as ruínas das missões, tem em São Miguel as missões jesuíticas que são um patrimônio da humanidade, patrimônio nacional, só que elas fazem parte de um momento da história em que aquele território não pertencia ao, ao Brasil, Ao né? Brasil. Nem ao Rio Grande do Sul, né? O que era brasileiro era o litoral, né? Que era ocupado pelos açorianos portugueses. Então, eu não sei se tu está considerando essas outras imagens do gaúcho que estão, né, na tradição já. Não é uma única imagem, né, de gaúcho, essa oficial, né, e a do movimento tradicionalista. Que não é a imagem que se pretende, se constrói para compor a identidade nacional, né? Que é uma identidade que está mais vinculada, na verdade, ao gaúcho platino, que inclusive as músicas, o ritmo das músicas são mais são semelhantes, não são, de fato, na verdade, como a milonga, por exemplo, que é um tipo de música dessa região que tem bastante discussão em relação a questões sociais, que traz problematizações em relação às estruturas de poder, né? Porque outros ritmos vão trazer representações de reprodução dessas construções de gênero, né? Construções em relação à questão da racialização, né, das relações étnico-raciais. Então tem essa identidade vinculada a uma ideia de regionalismo construído para compor a identidade nacional e tem essas lutas que reivindicam, né, também essa identidade como não sendo essa figura, né, do gaúcho ali que vai no CTG, que usa a bombacha lá, que é da tal marca, que custa não sei quanto, né?
porque esses espaços da reprodução do tradicionalismo gaúcho, eles são bastante elitistas, né? E são, até hoje, embranquecidos, porque as pessoas negras às vezes não são bem aceitas nesses lugares, né? No CTG, por exemplo, né? Que é um espaço de reprodução. E aí tem CTGs que não tocam determinado tipo de música. Tem o CTG que é mais voltado para uma cultura que não é, para uma identidade que não é essa construída, né, para compor a identidade nacional, que está mais vinculada ao gaúcho platino, que não está se importando em embranquecer essa figura, né? E tem o CTG, que é o mais tradicionalista, no sentido das questões de gênero, no sentido das questões étnico-raciais também, né? Tem, inclusive, teve CTG que colocaram fogo, porque ia acontecer um casamento entre dois homens. Teve CTG que foi construído para as pessoas empobrecidas e para as pessoas negras, porque essas pessoas não tinham acesso à socialização em outros CTGs, elas não eram aceitas, né? Então, tem muitas disputas de reivindicação, né? As pessoas não estão querendo acabar com simplesmente, né, com a identidade, com uma cultura gaúcha, mas elas lutam para reivindicar essa identidade como não sendo uma identidade da classe média alta, né? Única exclusivamente, né? E das pessoas brancas, né? Porque é que há construção de que no Rio Grande do Sul só existem pessoas brancas por conta dessa migração, né? Então, as pessoas se movimentam justamente para se mostrar e serem vistas, né? De que elas estão ali e de que elas fazem parte da construção da história e da cultura do Estado, né? E da cultura do país também, né? Das práticas culturais, né? E é bem importante isso que tu traz, né, Ivo? Porque tem essa questão do movimento tradicionalista, que foi um movimento criado em Porto Alegre, né? Que é um lugar afastado da região das Missões. E a região das Missões, ela tem muita relação com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai também, né? A questão do chimarrão, que é que foi apropriado, né? Mas é uma prática que, que é indígena, né? O plantio da erva já era feita há muitos séculos, quando os invasores europeus chegaram, né? Então, se teve essa apropriação e se teve essa construção de que, isso é do gaúcho, né? O churrasco é do gaúcho. Quando não, né? Eu não, aqui no chat, pelo menos para mim, não apareceu nenhuma outra pergunta. Eu vou também colocar uma questão aqui, depois se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Então, mas eu vou agora voltar para outro tema, né? Que você trabalhou no TCC. A gente às vezes não gosta muito de falar das pesquisas mais antigas que a gente fez. A gente fica meio, aquilo lá faz tempo, né? Não sei como é que é para ti isso. Mas eu acho que é interessante pensar, né? A gente estava falando de performance, está estudando, né? No grupo de pesquisa agora, está fazendo assim um ciclo, digamos aí, também de leituras de performance. E aí eu fiquei pensando, né? Você trouxe a Butler, naquela resposta, né, do menino para você, que ele traz a questão do sexo, né? Biológico, digamos assim. E, e depois ele vai definir, digamos assim, isso em função de gênero, né? Ou seja, em função
da performance, né? Seja de como você se apresenta, seja dos valores morais, né, que estão implicados ali, éticos, né, na relação com o outro. E aí eu fiquei pensando que a Butler fala uma coisa que é bem interessante também, né? Que não apenas, né, o gênero ele é construído e as performances, enfim, mas inclusive o sexo, inclusive a natureza, né? Então esse binarismo que a gente coloca como uma grande questão, né? Eu acho que é uma das grandes questões assim para não só para antropologia, mas para as ciências humanas, enfim, para, né, outras áreas, que é assim, será que esse binarismo, né, essa divisão aí binária que, né, o Levi-Strauss tematizou sobre isso, a psicanálise, né, tem uma grande construção em cima desse binarismo de gênero, mas também do binarismo, né, da natureza, né? Será que é isso, né? Será que a gente só consegue pensar, né, em duas possibilidades aí de natureza ou de sexo, e aí de gênero também isso replicaria? E aí tem, né, a Mary Stratton, que talvez tu tenha trabalhado também, não sei, que vem questionar, né, que, enfim, essa visão também das ciências sociais, das ciências humanas no Ocidente, também levaram a pensar um binarismo para além do Ocidente que não está colocado, não está posto, né? Essa ideia de que só existe um sexo feminino e masculino. Mas, e acho que, eu queria também saber de ti, isso é uma coisa, né? Se você pensou sobre isso, né, no TCC, e também nesse campo que você fez, que eu fiquei imaginando, né? O Everton fez aquela pergunta, né? Tem a questão da interseccionalidade, né? Que a gente fala muito nos estudos de gênero. Porque provavelmente nesse campo, nesse rolê que você estava, né, trabalhando, tem aí uma questão de classe, tem. Talvez tu possa falar agora da foto lá, quando tem a polícia, né? Tem uma questão de classe, né, que está colocada ali. Eu não sei que bairro isso acontecia, né, da cidade. Chapecó é uma cidade que também, embora não seja gaúcha, tem uma construção da identidade, né, étnico-racial muito a partir do branqueamento, né? Teve situações de exclusão, de genocídio, né, da população indígena em Chapecó também, e que também trazem essa figura, né, heteronormativa branca que pode se reproduzir, né, muito nos rolês que acontecem na cidade. Que aí, por mais que a gente pense, né, que talvez não está colocada essa questão do não binarismo ali, né, eu acho que só aqui. Talvez seja colocado nas entrelinhas, ele não sei, porque no TCC a gente não consegue ficar muito tempo em campo e tal, mas eu queria que você me falasse, só um pouquinho, Santiago, dá licença. Obrigada. E aí, que você me falasse como você viu esses outros não cisgênero ali, se eles passavam nas entrevistas, nas performances também, né, dos meninos, como é que era essa relação deles quando eles rebolavam, né? Qual era o comentário, como é que eram as reações, né? Se tu puder comentar, desculpa, me alonguei. Tá, começar de trás para frente, tá? Não, não havia comentários e, enfim, eles não deixavam de ser, não deixavam o seu lugar de masculinidade por conta de estarem rebolando, justamente porque eles estavam rebolando para atrair uma mulher, né? Para atrair o sexo oposto, né? E parece muito um ritual de acasalamento, né? Esse, esse tipo de contato, assim, porque até eu não sei, eu fiquei pensando que tem pássaros, né, que os pássaros abrem as asas e dançam para o macho, faz isso para a fêmea, né, para seduzir a fêmea, né, e aí nesses rolês acontecia um pouco disso, assim, né. Não que eles abriam as asas, né, mas enfim. E aí eles não deixavam de então performar a sua masculinidade porque por conta disso, né? De que eles estavam
fazendo isso para seduzir uma mulher, né? E aí essa questão, né, da binariedade, né? Eu fiquei pensando na questão da binariedade da natureza e cultura, né? Que é uma discussão bem importante para quem faz ciências sociais, né? Pensar nessa essa binariedade, porque inicialmente para construir a antropologia e também a sociologia se separou as ciências naturais e as ciências que estudariam então a cultura e que estudariam a sociedade, né? E aí se construiu essa ideia, né, de que a natureza então seria pesquisada, né, pela biologia, pela química, pela física e a cultura pelas ciências humanas, né? E aí, atualmente, há uma discussão de que não dá para separar a natureza da cultura, porque a gente constrói a natureza todos os dias, né? A gente constrói categorias para definir a natureza, né? Para definir que é natural, né? Para nomear a natureza, né? Então, é uma discussão bem longa, né? Nas ciências humanas, né? Nas ciências sociais, na antropologia, né, principalmente. Se a gente vai ler lá os autores clássicos, né, a gente vai ver bastante essa defesa, né, de que nós estudamos a cultura e a natureza fica a cargo das ciências naturais. Até para poder fomentar a ciência, né, para dizer, ó, nós somos ciência, porque nós estudamos isso, né? As ciências naturais, então, já tinham uma classificação, já eram conotadas como ciência, e aí a antropologia, tentando se levantar, né, e se mostrar como ciência, fez essa defesa, né? E aí, atualmente, a gente faz essa discussão de que não se separa, né? Porque a gente constrói, né, o que é feminino e o que é masculino. Então, pensando nessa questão da construção do sexo, né? Aí, como eu falei, né, daquele exemplo que a própria Butler usa, esse exemplo de que mesmo quando a criança ainda nem nasceu, já faz um ultrassom lá para ver qual é o sexo da criança, e aí já vai ter toda uma construção em relação a como vai ser a sexualidade dessa criança, né? E aquela genitália, né, que a criança tem é o que vai definir, então, como ela vai, vai viver, vai performar, né, como ela deve se portar, qual o nome ela vai ter, né, que roupa que ela vai usar, como ela vai usar, né. Então, o próprio sexo é construído, né. Aí é uma questão que eu pensei em trazer, mas acabei não trazendo, é quando que as pessoas que estão aqui, que são héteras, se descobriram héteras, né? Porque isso é uma questão que se faz muito para as pessoas que não são héteras. Ai, quando que você se descobriu, ou quando que você se assumiu, né? E aí, quando que você se assumiu hétero, né? Quando que você se descobriu hétero? E aí, se a resposta for desde sempre, aí eu acho que tem que dar uma refletida aí, né? Tem que fazer uma reflexão, porque não é desde sempre, né? Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser héteras, né? Mas em algum momento da vida você percebeu, não, eu gosto de tais pessoas, de tal tipo de pessoa. Mas é importante pensar sobre o gosto, né? Porque o Bourdieu vai trazer uma discussão em relação a isso, né? Que o gosto se discute, sim, porque o gosto não é natural, ele é construído socialmente também, né? Por exemplo, as pessoas negras muitas vezes são preteridas em relação às pessoas brancas nas relações afetivas, e isso não é um gosto natural. Ai, tipo, eu naturalmente gosto de pessoas loiras de olho claro.
não, isso não é natural, isso é porque historicamente se foi construído a ideia de que pessoas brancas merecem carinho, merecem amor, merecem atenção, são mais atraentes esteticamente e tal, em relação a outras pessoas que não são, enfim, para casar, por exemplo, né? Tipo, tem muito essa questão, né, de que as pessoas brancas são geralmente para casar e as pessoas não brancas são para ter um encontro casual, talvez só entre quatro paredes, jamais vai se mostrar com uma pessoa não branca na rua, né? Então, tem todas essas discussões aí para se pensar em relação ao gosto. E aí também pensando, né, a questão do gênero, né, da sexualidade. Porque é importante pensar sobre isso. Às vezes você acha que só gosta de um tipo de pessoa, só que de repente você ainda não parou para pensar que talvez você possa gostar de outros tipos, né, de pessoas, né? Dá para expandir às vezes, né? Enfim, e pensando daí também a questão da classe social, das pessoas que frequentavam esses rolês, né? Que era uma questão que eu queria comentar também. Esses rolês são rolês de jovens periféricos, no sentido espacial de Chapecó, porque eles vêm de bairros como Pastos Fortes, São Pedro, Líder, agora eu não vou lembrar todos, mas bairros que são periféricos ao centro e que são empobrecidos, bastante empobrecidos, né? Então, esses jovens, eles vêm de classe social empobrecida também, né? E os rolês aconteciam no centro e também, às vezes, sei lá, como é que os loteamento, às vezes acontecia nos loteamentos, que daí os loteamentos são mais longe, né? Porque eles gostavam de botar som no carro, por conta de ser uma equipe de som que organizava, mas eu fui mais em casas de show, sabe? Observar casas de show e a- eu fui em três rolês, não, dois, três rolês numa casa de show no centro e esse rolê que tá na foto foi na frente da UNO Chapecó, que é lá no bairro EFAP. A UNO Chapecó é uma universidade comunitária de Chapecó. Mas, de modo geral, os rolês aconteciam numa casa de show no centro. Só que depois mudou o lugar, porque a polícia batia muito nesse rolê aí no show, no centro. E teve uma briga também no último rolê que eu fui observar, que foi bem feio, assim. Teve até revólver, assim. Foi bem tenso, sabe? Fiquei com medo aquele dia, fiquei com muito medo. Mas assim, ó, pensando que Chapecó tem uma avenida principal que chama Getúlio Vargas, que é tipo meio que a espinha dorsal, vamos dizer assim, de Chapecó, porque as pessoas nem falam Avenida Getúlio Vargas, as pessoas falam Avenida. Todo mundo sabe qual é a avenida. E existem outras ruas que são importantes, mas tipo, a avenida é essa e é a referência, né? Na Avenida Getúlio Vargas tem muito rolê que é da galera de classe média alta. E nesses rolês a polícia não bate. Inclusive, o pessoal falava em entrevista: por que a polícia vai bater lá nos rolês que a gente faz e não vai lá bater na Cher, que era uma casa que tinha, não tem mais em Chapecó? Lá a galera fica usando cocaína. Vem bater aqui para ver se a gente tem maconha, por exemplo. Sabe? Então, as pessoas problematizavam muito isso durante as entrevistas, porque a polícia não ia bater lá no rolê onde tinha a galera mais elitizada, né? A polícia ia bater
no rolê da galera mais empobrecida, sempre procurando drogas nesses rolês, né? E aí a galera falava assim, lá no 14 bis, que não tem mais também em Chapecó, mas eram casas de show que ficavam na avenida. O pessoal falava, eles não vão lá para ver se tem alguma coisa, mas garanto que lá nos banheiros o pessoal tá usando, né, substâncias ilícitas. Enfim, então, né, os jovens eles eram periféricos no sentido espacial da cidade e econômico, né? Bom, pessoal, não quero ser chato, mas a gente já avançou bastante no tempo, né? Acho que a Laís também já deve ter cansado depois de um dia de trabalho também. Queria agradecer a Laís e a todas e todos que participaram. Foi uma palestra muito rica, né, de conteúdos e debates, né? Fico feliz com o amadurecimento intelectual da Laís, né? E fico curioso para conhecer daí os trabalhos mais recentes, né? Agora vocês já conhecem a Laís, se quiserem tirar dúvidas, pedir dicas, podem procurar ela de alguma forma aí nas redes. Tá, e acho que a gente podia ir encerrando por aqui. Eu combinei com o pessoal matriculado em Antropologia 2 de ficar uns minutinhos ainda depois na sala, que a gente tem umas combinações pro resto do semestre. É coisa rápida, só para a gente conseguir atualizar o nosso cronograma. Então tá, também quero agradecer muito a Laís, né? Prazer revê-la. Bastante coisa, né? Tem muita coisa para conversar, claro, mas a gente também tem nosso tempo aqui limitado, mas o FFS está sempre aberta para você, né, Laís? A gente quer daqui a pouco te ter como colega aqui, de repente, né? Será sempre bem-vinda, assim, agradecer a presença de todo mundo aqui que participou. Eu sei que vale presença, né? A gente estava em aula, mas eu acho que muitos participaram, né? Fizeram perguntas, então agradecer a todo mundo que participou também. Acho que é isso. Eu espero que o pessoal não tenha ficado só por conta da presença, né? Mas, tá bem. Acho que nem 8 nem 80, né? Acho que sempre é um pouco de cada coisa, né? Mas acho que quem ficou, com certeza, é, gostou, né? Valeu a pena ter ficado. Eu Fazer também uma queria salva de agradecer, palmas né? virtuais aqui para Laís. É muito legal, né, rever vocês e assim, eu aprendi muito entrando na iniciação científica, entrando no grupo de pesquisa, então, se vocês puderem participar de grupo de pesquisa, participem, porque a gente cresce muito participando das reuniões, lendo os textos, conversando, o diálogo, né, a proximidade com as professoras, os professores é muito bom. Isso ajuda bastante e com certeza eu ter feito o mestrado e ter passado no doutorado assim, está totalmente ligado ao fato de eu ter participado do grupo de pesquisa, né, e do projeto de pesquisa, né. Então, a gente, claro que como a gente vai crescendo mais ao longo do tempo e aprendendo mais como pesquisar, né? No TCC eu era muito crua, assim, eu não sabia nem como lidar com a câmera ou como lidar com o campo. Eu lembro que foi bem difícil, assim, mas hoje eu vejo de outra forma o TCC, né? Durante um tempo eu dei uma afastada, né? Porque falei, ai, não quero nem ver isso aqui agora pela frente, deixa lá, deixa lá.
mas hoje eu já consigo ler o trabalho e ter uma visão de que aquilo era o que eu podia ter feito naquele momento, né? Com certeza hoje eu faria coisas diferentes, a gente sempre faz, né? Sempre acaba mudando, mas é legal poder voltar e rever o trabalho, né? Às vezes a gente precisa dar esse tempo, porque a gente cansa às vezes do tema, né? Mas poder fazer parte de um grupo de pesquisa é fundamental, assim, dentro da academia para a gente conseguir se perceber e perceber o que que a gente está fazendo, né? Até por mais que a pessoa não pretenda construir uma carreira acadêmica, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer parte do grupo de pesquisa vai contribuir muito também para a prática dentro da sala de aula, né? Para quem está fazendo licenciatura, ou enfim, né? De um modo geral, todos os textos que a gente lê durante o grupo de pesquisa e todas as discussões, elas contribuem muito, né? Para a gente se desenvolver, né? Às vezes a gente tem uma formação um pouco ruim na escola, assim, um pouco fraca, né? E aí a gente chega na academia, tem aquele monte de texto para ler, a gente não sabe o que está fazendo, não consegue entender. Era muito difícil entender os textos no começo, né? E aí, com o tempo, a gente vai conseguindo desenvolver o hábito da leitura e conseguindo entender os textos mais facilmente, né? E aí o grupo de pesquisa contribui muito, porque a gente acaba lendo alguns textos que a gente não lê na aula e discute, né? E aí acaba relacionando o texto da aula com o texto do grupo, enfim. Mas muito grata aí por esse momento e vamos combinar mais. Quem sabe um bar um dia desses, né? Quando a gente tiver sem pandemia ou, né, um pouco melhor a situação. Estamos retornando aos poucos à presencialidade, né?